Só antes que a gente brigue que a J.K. Rowling é isso, é aquilo, falou sobre isso, falou sobre aquilo, quero dizer que eu não consigo entender que droga ela tomou, que surto foi dela escrever algumas coisas em Twitter e tudo mais, sendo a pessoa que, sendo a mesma pessoa que tem escrito Morte Súbita. E com a conversa, com essa resenha, a gente vai entender por que me parece confuso e é muito estranho, é muito louco. Mas vamos lá, que hoje eu vou falar sobre Morte Súbita. É um livro que não é de hoje, não é de agora, não é lançamento, não é inédito, não é nada, mas a gente vai conversar sobre ele, porque eu li agora, esse mês. Quando eu comecei a ler, quando eu fiz a primeira postagem, acho que foi num story. Eu fiz a primeira postagem e as pessoas me responderam muitas vezes que muitas pessoas abandonaram porque acharam o livro enrolado e tudo mais e que não conseguiram acompanhar. E de fato a gente vai falar sobre um livro extremamente enrolado no início. As primeiras 200 páginas eu ainda não tinha noção de onde é que a gente ia chegar. Nas 300 continuava na mesma coisa, 400 eu tava levantando a ideia. Mas o desfecho é a pior. A pior não, a melhor parte, a pior parte, enfim, é a parte que costura todo o livro. Então vamos lá. Morte Súbita começa com a morte de um membro do Conselho Distrital, que como é uma forma de administração diferente da nossa, fica um pouco confuso entender, colocar, digamos, uma comparação pra gente aqui, como se quem seriam essas pessoas e o que fariam. E esse membro, ele morre logo no início, então, assim, a gente acaba não conhecendo ele como pessoa. A gente conhece a perspectiva de todos os outros personagens acerca dele. Ao longo da história, durante o livro inteiro, são poucos dias que separam a morte do Barry, que é o personagem que morreu, até o final do livro, até a eleição. E nesses poucos dias a gente vai conhecer todo tipo de podridão humana. Então, assim, quando a questão dos gatilhos, né, que é muito recorrente hoje na questão da leitura, que tem que avisar se vai dar gatilho, se não vai dar gatilho. Então, assim, pensa num gatilho aleatório que a gente vai ver se tem. Tem estupro? Tem. Tem violência doméstica? Tem. Tem traição? Tem. Tem bullying? Tem. Tem cutting? Tem a menina se cortando e se mutilando? Tem. Pensamento suicida? Tem. Tem próprio suicídio? Tem. Tem uso de drogas? Tem. Agressão contra a criança? Tem. Pedofilia? Tem. Então, assim, ó, o que imaginar desse planeta, assim, ó, de podre do ser humano, tu pega e bota aqui que vai ter. Então, ele é um livro extremamente complexo, ele é quase um experimento social dentro desse distrito de Pagford, que tá lutando por causa de um bairro violento, uma espécie de... um bairro que ficou muito barra pesada, que ele acabou incomodando, de certa forma, os habitantes mais sociais, assim, mais tido como padrão modelo social. Esses cidadãos, é muito engraçado que são muitos personagens. Só que eles estão divididos em pequenos núcleos de geralmente 3 pessoas, assim. Então, tu vai ter o diretor do conselho, é ele, a esposa dele e a Maureen, que é a sócia dele, e fica junto. Aí, tu tem 3 amigos ali, que eu não vou contar quais são, porque eles formam esse grupo mais pro final, que eles também se fecham num grupo de 3. Tu pega a relação do Gavin, da Kay e da Gaia, é um grupo de 3, entendeu? Uma relação do namorado da mãe, da filha e aquilo ali. Tu também tem 3 pessoas envolvidas. A Kristen, na casa dela, ela lida com a mãe dela e com o Rob, o irmãozinho dela. Então, também são 3 personagens. Então, são muitos personagens, mas essa divisão, essa construção de relações de 3 em 3 é muito interessante de compreender a história. Vamos lá.
Ao longo de todo o livro, que a gente vai acompanhar o processo de disputa que as pessoas querem chegar até a essa vaga que liberou, porque foi uma morte natural, uma morte súbita, enfim. E então essa vaga ficou livre e se sugerem novas eleições, e esse cargo é muito disputado exatamente por essa questão desse bairro que está lá, teoricamente, incomodando a cidade. Então, assim, a gente vai conhecer as pessoas do bairro, a gente vai conhecer as pessoas do distrito, uh, as pessoas da sociedade do distrito, que são teoricamente as que não têm nada a esconder. E no final do livro, a gente vai ter um tapa na cara na questão da invisibilidade. Eu não posso contar porque eu vou estragar toda a história. Mas no final, a gente vai ter esse tapa acerca da invisibilidade dessas pessoas. Essas pessoas da sociedade que olham o umbigo ali, ó, elas deixam acontecer coisas muito grandes por não olharem para o outro, por não terem um olhar mais empático, por não prestarem atenção naquela criança suja, naquela criança a, que não é a criança padrão deles. Então ela pode estar na rua, não tem problema, entendeu? Porque não é aquela criança que inspira cuidados. E a falta de ação, a falta de controle das situações sociais faz com que o desfecho seja extremamente doloroso. Então, assim, outra coisa, outro acontecimento que não é no final do livro, é um pouquinho antes, assim, também joga na cara a mulher que é acreditada no momento de uma denúncia, que menina que teria crédito na hora de denunciar e que menina que seria desacreditada. Então, assim, ó, tá confuso a minha fala porque o livro todo ele só vai apresentar todas essas relações, todas essas podridões humanas, e aí no final é que a coisa toda amarra, e são os acontecimentos finais que são o decair o queixo. Então eu não posso falar sobre eles, porque é o desfecho que deixa a gente com, meu Deus, que loucura. Então, mas é um livro que eu leria de novo, entendeu? Eu repassaria ele todo, assim, ó, porque eu fui lendo ele meio amuada, pelo fato de... Amuada quer dizer empurrada, então, contrariada, tá. E eu fui lendo ele meio emburrada, meio contrariada, porque ele não chegava a lugar nenhum, sabe? A minha filha até que é mais da turma do Harry Potter, ela me perguntou, tá, mas e aí? E eu disse, eu não sei. E ela, mãe, tu já leu 200 páginas? Eu disse, eu sei, mas eu ainda não sei onde é que ela quer chegar, assim, ó. Porque as histórias até então não eram acolhedoras, não eram cativantes. Os personagens eram normais, eram comuns, assim, tu tem uma raiva deles, tu tem um ódio deles, assim, são personagens que são muito podres, assim, são muito humanos, eles são muito... Não existe um herói nesse livro, não existe uma pessoa que é 100% boa e não existe uma pessoa que é 100% ruim. São personagens extremamente com uma dualidade muito latente, assim, ó, do dia a dia, do comum. É um experimento social. Esse livro é um experimento social sobre o que um macro, ele pega um micro pedaço do mundo, assim, que é um vilarejo muito pequeno, onde todo mundo se conhece, e amplifica todas as problemáticas que a gente pode encontrar em qualquer lugar. Então, assim, J.K. é polêmica? Não faz sentido. A pessoa que escreveu isso aqui, que teve a sensibilidade de escrever Morte Súbita, eu tô falando do livro, mas eu não mostro ele. A pessoa que escreveu este livro, que teve a sensibilidade para escrever este livro, ela não pode ser a mesma pessoa que faz postagens e que faz comentários racistas, homofóbicos, enfim, no Twitter. Eu não consigo assimilar isso, porque é complexo. É complexo, porque aqui ela acertou em cheio. Ela deu
ela fez um gol, ela marcou um gol, ela não deu um chute pra fora que nem ela faz na vida pessoal, na fala dela. Aqui ela acertou em cheio, ela marcou o gol. É incrível, eu recomendo a leitura. Digo que esse livro eu comprei já usado, então eu não acrescentei mais dólares à conta da JK. Então procurem, usado mesmo, procurem esse livro. Tem até um site que ajuda animais em situação de vulnerabilidade, um perfil no Instagram. Vocês podem comprar direto deles, eu vou deixar o link na descrição. Eles deve ainda ter esse daqui que eu vi essa semana, disponível. Então vocês podem ajudar animaizinhos que precisam de tratamento ou abrigos que precisam de ração, comprando esse livro, fazendo essa leitura extremamente válida. É isso. Comentem aí se já leram, se não querem ler J.K., o que acontece no planeta, que eu vou adorar. Um abraço, até mais.